multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Vou ler novamente. Pode voltar. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Próximo. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem está precisando de uma forcinha aí? Às vezes, irmãos, a gente está esperando que Deus haja de uma forma, mas Ele acaba sempre nos surpreendendo. E existem circunstâncias que a gente fica esperando Deus chegar pela direita e Ele chega pelo outro lado. Às vezes Ele envia uma pessoa, às vezes é uma palavra que você ouve na televisão, ou está assistindo na internet alguma coisa. Às vezes uma criança vem falar com você, né? Às vezes pessoas subestimam as crianças. Mas Deus tem poder, irmãos, para mover qualquer coisa a seu favor. E se assim for necessário, Ele fará para que você descanse nele, para que você revigore as suas forças. Não é nada incomum, nós vamos caminhando, né? Já passamos da metade do ano, e às vezes a gente pensa, bom, está chegando o final do ano, está chegando as férias, vamos descansar. Quando você é jovem, e você tem vigor, né? Tem, pastor Pedro, a gente tem vontade para fazer tudo que convida a gente vai. Depois de uma idade, irmãos, a gente pensa bem nas coisas. Quanto de esforço aquilo vai te custar? Que hora você vai ter que acordar? Né? A gente vai ficando sistemático, não é verdade? A gente vai selecionando, ficamos seletivos com relação às coisas que vamos fazer. Porque medimos a força que vamos empenhar para aquela tarefa. Às vezes, irmãos, não tem coisas que a gente fala assim. Esses dias a minha esposa falou assim, precisa pintar essas paredes. Eu falei, eu sei, já faz uns 2 anos isso. Também não precisa avisar todo ano, né? Aqueles que vendem tintas ficam bravos, porque a gente demora. E tem coisas, irmãos, que acabam virando barreiras tão grandes para a gente, por conta daquilo que nós não queremos desprender de esforço para fazer. E a palavra ânimo, né? Ela é muitas vezes algo buscado com muita força para fazermos as tarefas que estão ao nosso redor. Às vezes, irmãos, a gente olha para uma circunstância e a gente já passou e já viveu aquilo, e a gente sabe, né, quanto a gente sofreu para vencer aquela batalha, e a gente se sente cansado só de pensar de vivê-las de volta, não é verdade? Então, a experiência com circunstâncias nos traz maturidade, e essa maturidade nos impede de nos esforçarmos ou cairmos no mesmo erro, para termos que nos esforçar de volta. Então, muitas são as barreiras que a gente enfrenta nas nossas vidas, e circunstâncias vão consumindo a gente, vão cansando a gente. Às vezes, irmãos, a gente não percebe, né, que uma coisa bastante importante, que funciona para todos, né? Eu vou dar um exemplo aqui do casamento. Às vezes a esposa já não é mais aquela menininha, novinha, estava lá na tenra idade, né? Tinha suas convicções, tinha lá seus sonhos, suas esperanças, seus desejos, e ao caminhar, né, a vida veio trazendo experiências que foram mudando a nossa estrutura. Quem está entendendo isso, diga amém. Às vezes o caminhar, irmãos, as dificuldades, alguma enfermidade, alguma luta financeira, algum problema espiritual, enfim, irmãos, são tantas as diversidades que nós encontramos na nossa vida, que nós vamos mudando. Aquilo vai às vezes nos endurece,
às vezes nos magoa tão profundamente, que nós ficamos, né, marcados na nossa alma por tantas circunstâncias que acontecem. Às vezes uma pessoa da família que se foi, às vezes, né, uma dificuldade muito grande que não se consegue superar, um parente que não consegue se encaminhar. Então, irmãos, a nossa estrutura, com o passar do tempo, vai alterando, vai mudando. Nós vamos ficando mais, às vezes, mais enrijecidos, mais endurecidos, mais críticos. Quem se sente um pouco mais crítico depois de um tempo, aí diga amém. Sente um pouquinho mais crítico? Não te irrita as coisas? Não te incomoda? Às vezes, irmãos, a gente, né, se esquece que a gente era daquele jeitinho. Mas aí, os nossos filhos agora nos irritam quando a gente, né, percebe certas coisas. E aí a esposa lembra a gente assim, mas você era desse jeito. Igualzinho, igualzinho. Né? Então a gente começa, irmãos, a tomar rumos na nossa vida que vão nos enrijecendo ou às vezes nos secando. Né? A Bíblia fala sobre a terra seca, que a terra seca é aquela que não produz, aquela que não frutifica, aquela que está dura, né? Ela é tão seca que a semente não penetra. Né? E, irmãos, não é muito fácil a gente admitir isso, mas é uma coisa que acontece. Às vezes, irmãos, nós nos tornamos secos, nos tornamos como terra seca. As dificuldades vão se asseverando nas nossas vidas e a gente vai ficando mais enrijecido, com mais dificuldade de aceitar as coisas. Às vezes, irmãos, temos dificuldade de entender e aceitar a palavra de Deus. Você já ouviu, né, aquelas mensagens, né, que são normalmente difíceis de ouvir? A gente está sentado aí, parece que a pessoa está pregando para a gente mesmo, só para a gente, e a gente resiste um pouco àquela palavra e pensa assim, não, isso não é para mim, isso é para outra pessoa. Então, muitas vezes, irmãos, nos assemelhamos a uma situação que está, né, no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Né? Não vou ler aqui para nós, porque já conhecemos esse texto, mas o título dela é O Vale de Ossos Secos. Olha para esse osso seco aí do seu lado. Cutuca ele aí. Vê se ele está muito rígido, muito enrijecido. Veja se tem jeito. Sabe o que a Bíblia nos ensina, irmãos? Profetiza. E é uma das coisas que temos nos esquecido pelo caminho. De abrir as nossas bocas e profetizar vida. O profeta, ele vai, né? O título da mensagem que eu separei para essa noite, irmãos, se você tem gente que gosta de anotar, quando Deus entra no vale, a esperança ressuscita. E hoje Deus te trouxe aqui, não porque você não tinha nada para fazer, não porque você tem a obrigação, porque é obreiro, porque senão alguém vai pegar no seu pé, mas Deus te trouxe aqui para falar com você hoje. Se a sequidão alcançou a sua vida, ou alguém que você ama, está preocupado com essa pessoa, Deus pode mudar essa história. Todos nós passamos muitas vezes por vales, irmãos, mas não geograficamente falando, né? Antigamente, irmãos, as pessoas mais pobres, elas moravam nos vales. O que é um vale? Vale é aquela parte mais baixa que está entre montes. Os ricos que podiam pagar para construir as suas casas lá no monte, né, ficavam seguros, porque as adversidades da natureza eram muito severas. E as chuvas, irmãos, atacavam, né, sem piedade. E sabe quem sofria? Quem estava lá? Nos vales. Eles eram atingidos, perdiam todas as suas coisas, sofriam terríveis consequências, tinham que reconstruir, tinham que se levantar, tinham que buscar forças de onde muitas vezes não tinham. Será que isso traz alguma semelhança com a nossa vida, irmãos? Quantos de nós já tivemos que reconstruir?
Quantos de nós já tivemos que juntar os cacos, os pedaços, chegar num determinado ponto onde você falar, agora não tem mais para onde ir. É como se você tivesse sido enterrado de cabeça para baixo, e quanto mais você cava, mais fundo você vai. E as questões, os questionamentos, as dúvidas, parece que Deus me abandonou, parece que Deus me deixou, parece que Ele não está vendo, né? Então, muitas vezes nós desanimamos. O desânimo, irmãos, se você já sentiu desânimo, deixa eu falar uma coisa para você. Você está funcionando direitinho. É isso mesmo. Há dias, irmãos, que são difíceis. Quantos têm disposição para levantar cedo da cama nesse inverno? Digam amém. Não começa por aí, irmãos? A gente, de manhã, você tira só o nariz para fora e gela o nariz, e você fala, Senhor, dá-me forças, aquele que habita no esconderijo. Aí você começa a falar o salmo, né? Para te dar uma animada, para te dar uma força. Irmãos, nós temos que conviver com batalhas a cada dia. Enquanto descansa, carrega pedra. Já ouviram esse ditado? As lutas, irmãos, elas vêm para nos manterem vivos. Nós precisamos, ter algumas vezes a resistência para fortalecer a nossa musculatura espiritual, né? Então, muitos irmãos, nós temos acompanhado, temos vivido também essas circunstâncias. Você vê que as pessoas, elas vêm à igreja, elas continuam cantando, elas continuam orando, elas continuam ouvindo a palavra, mas lá dentro tem algo que está inconformando o seu coração. O louvor está muito alto. Aquela irmã desafina muito. Aquela pastora grita demais. Aquele pastor fala muito baixo. Sabe, irmãos, as circunstâncias vão ficando tão intolerantes, tão intoleráveis, né? E a gente precisa aprender a perceber que a situação dentro dos nossos corações requer algumas reflexões. Eu queria perguntar para você hoje, como que está o seu coração? Porque, irmãos, estar na igreja é fácil, mas ser igreja é difícil. Às vezes, a gente está ali fazendo, está cantando, está tocando, está pregando, está ministrando, está atuando na célula, a gente está nas nossas atribuições eclesiásticas, religiosas, mas só o Senhor conhece o seu coração. Só o Senhor sabe o preço que você está pagando para se manter fiel. Você faz não porque você sente, você faz porque você sabe que é o certo a fazer e que você teme a Deus. Irmãos, ninguém em sã consciência vai falar, Deus não existe, não tem mais jeito, vou abandonar tudo. Não, irmãos, nós continuamos lutando, mas lá dentro, você está gritando por socorro. Eu vou dizer para vocês, irmãos, que eu já vivi muitas vezes assim. Tem gente que pensa, irmãos, que... pastor Pedro? Tem gente que pensa que pastor não sofre. Pastor não paga conta. Pastor vai no banheiro também, irmãos. Tudo que você faz, tudo que você sente, pastor chora. Pastor tem dificuldades. A gente passa lutas, irmãos, e às vezes, você tenta demonstrar uma situação para motivar as pessoas. Já pensou se eu chegasse para vocês aqui, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui. Abre aí qualquer lugar e está bom. O que você ia achar, Então, muitas vezes, irmãos, a gente faz uma força para parecer que está tudo bem. Se eu chegasse para você hoje e perguntasse, tudo bem, irmão? Como é que você está? Qual que é o normal da pessoa falar? Tá? Tudo bem. Mas você acha que é sempre verdade isso, irmãos? Tem dia que não está bem. E olha, é tão maravilhoso quando nós temos a coragem de chegar para o Senhor de manhã e falar, Senhor, eu não estou legal. Senhor, eu estou triste hoje. Senhor, eu estou desapontado, estou abatido. Senhor, Tu és o Deus do ouro e da prata, então cadê o ouro e cadê a prata?
estou sem dinheiro, Senhor, não posso pagar minhas contas, estou passando dificuldade, meu filho não quer vir para a igreja, meu vizinho está me atormentando, né? Então, irmãos, muitas vezes falta sinceridade, muitas vezes falta nós abrirmos, rasgarmos mesmo o nosso coração diante de Deus, para que essas circunstâncias, elas mudem. Parece que a esperança secou, os teus sonhos, aqueles que você queria tanto, parece que eles já não têm mais força, né? Então, irmãos, foi exatamente o lugar onde Deus leva o profeta Ezequiel, num lugar que tinha aspecto de morte. Deus não leva o profeta para um jardim, não leva para um palácio, ele leva para um vale. Irmãos, a palavra vale lembra uma depressão, lembra um lugar baixo, cheio de morte. Porque Deus gosta de revelar o seu poder justamente onde o ser humano acredita que não existe jeito. Talvez você tenha dito já para alguma pessoa, ou até mesmo para Deus, Senhor, essa situação não tem jeito. Sabe o que Deus faz, irmãos? Deus fala assim, legal. Agora é a minha vez. É agora que eu entro. Porque às vezes a gente rema, faz, né, com as nossas forças, tenta nossas estratégias, nossa inteligência, nossa habilidade, tentamos de um jeito, tentamos de outro, pedimos aqui, uma ajuda ali, mas parece que nada dá certo. E aí você vai na presença de Deus, coloca o seu coração, a sua esperança, a sua confiança naquele que pode mudar todas as coisas. Ele está aqui hoje. Ele veio encontrar aqui, né, tudo aquilo que está no seu coração, para que isso não permaneça no seu coração. O vale não era apenas cheio de ossos, era cheio de histórias interrompidas. Muitas vezes, irmãos, eu me lembro de tantas frustrações pelas quais eu já passei, tantos sonhos que ficaram pela metade, muitas vezes faltou dinheiro, muitas vezes faltou coragem, muitas vezes faltou força, muitas vezes faltou ânimo, muitas vezes faltou vergonha. Às vezes a gente deixa coisas pela metade porque enrosca, né, em algumas situações. Então, irmãos, pense naqueles montes de ossos espalhados ali, no vale de ossos secos, como coisas inacabadas, como algo que se acabou antes de realizar exatamente. Né? Então, às vezes, um ministério, irmãos, que foi interrompido por um ferimento que aconteceu no seu coração, você ficou decepcionado, te trataram mal, não reconheceram o seu trabalho, você se esforçou tanto, mas na hora, né, de ser honrado, outra pessoa foi honrada e não você. Aquilo te feriu, te magoou, muitas vezes, né, famílias que foram destruídas, acabam nos tornando, irmãos, em algumas situações, diferentes daquele crente que tinha aquele primeiro amor. Você lembra quando você se converteu? Não era maravilhoso ir para a igreja? Às vezes, irmãos, eu me pego na minha casa e falo, puxa, tenho que ir à igreja. Eu fico pensando, o que será que Deus sente quando eu falo isso? Quando nós falamos isso? Quando você fala que tem que fazer algo, né? É assim, às vezes, vamos dar um exemplo aqui, a tarefa do rapaz lá de casa, é assim, na sexta-feira, pastor Pedro, ele tem que pegar o lixo e levar lá fora. Ele faz isso toda sexta-feira, só que não. Tem que mandar. João, o lixo, já vou, pai. Daí passa 10 minutos, João, leva o lixo, filho, por favor. Daqui a pouco, passa o caminhão. Não precisa mais, filho. Semana que vem você faz, tá bom? Já pensou, irmão, se Deus precisasse, né? Se Deus precisasse nos pedir para fazer as coisas?
Como seria legal o nosso coração voluntariamente chegar para adorar a Deus, para louvar a Deus, diante de todo. Mesmo, irmãos, olha só, eu tenho certeza do que eu vou falar para você. O coração de Deus se alegra ver você se esforçando, mesmo quando você tem todos os motivos para não estar alegre. Você nem sabe por que está, mas você está. E você veio, e você se empenhou, e você veio aqui adorar a Deus. Senhor, eu não tenho motivo nenhum para dar glória, mas a glória é tua, então eu te dou glória. Muitas vezes, irmãos, nosso coração está tão duro, tão fechado, tão apertado, como se Deus tivesse, irmãos, a obrigação de fazer aquilo que queremos. Mas hoje, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Ele veio até este lugar para te trazer ânimo, para dizer para você, filho, eu não estou te cobrando nada, mas eu quero que você me ame. Sabe, irmãos, né, nós precisamos aprender a caminhar na direção de Deus, do amor de Deus. Todas as outras coisas vão ficar insignificantes quando você desenvolver um relacionamento de amor com o Senhor. As coisas que você não conquistou, não conseguiu, ficaram pela metade, não vão ter influência nenhuma no seu relacionamento com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque não adoramos a Ele pelo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Essa é uma verdade, irmãos, muito difícil de declarar. Porque nós queremos coisas de Deus. Nós queremos receber coisas de Deus. Mas Deus continua sendo o mesmo, independente das circunstâncias. Independente do que eu estou sentindo. Se eu estou seco ou se eu estou molhado, se eu estou bem ou se eu estou mal. Então, irmãos, Deus nunca ignora a nossa dor. Mas Ele permite. Há muitas experiências que tornaram você melhor do que você já foi. Há muitas dores que nos levaram, irmãos, a ter um coração mais voltado para Deus. Muitas vezes, a gente está numa situação na vida em que parece que nada te incomoda, está tudo bem, está tudo certo. Você está nadando de braçada, tem bastante dinheiro na conta. Amém? Receba. A família está bem, não tem ninguém doente, todo mundo empregado. Está tudo certo, irmãos. Aí então, sabe o que acontece? A gente vai relaxando, a gente vai viajar, a gente vai se divertir, a gente vai fazer nossas coisas. Mas quando o calo aperta, qual é a primeira palavra que nós dizemos? Ai, meu Deus. Não é assim? Falta botar a mão na cabeça. Ai, meu Deus, não é, Marcos? Ai, meu Deus é a primeira palavra. E aí você ora mais, sim ou não? Você jejua, você lê a Bíblia, você vem mais à igreja. Sabe o que nós estamos falando para Deus, irmãos? Me arrebenta que eu chego mais perto de você. Quem entendeu isso? Você entendeu? Chega perto de Deus quando está tudo bem, irmão. Convida Ele para passear junto com você. Deus, irmãos, é o melhor sócio que existe para o teu negócio. Ele jamais vai ser passado para trás. Jamais vai tomar calote, irmãos. Deus não toma calote. Chama Ele para ser teu sócio. Chama Ele para participar dos lucros da tua empresa. Você vai ver como é que vai as coisas acontecer. Chama Deus para a história. Chama Deus para dentro do negócio. Sabe, irmãos, a gente não compreende muitas vezes certas coisas. Olha só, a alimentação antigamente, no tempo de Jesus,
era baseada em 3 elementos: a uva, o trigo e a oliva, a azeitona. Mas isso aí, irmãos, é comida de passarinho. Para que isso seja importante de verdade, precisa ser processado. Amém? O trigo, né, e o azeite, para que eles sirvam para fazer o pão, o que o trigo precisa ser? Moído. A azeitona precisa ser prensada, apertada. Não é assim? E a uva, como que era feito o suco da uva, o vinho, era pisado. Então, irmãos, as pressões da vida, elas nos transformam naquilo que Deus quer que a gente seja, para que a gente seja útil. A uva lá, irmão, do cachimbo lá, o passarinho fica bicando, bicando. Né? Não tem serventia nenhuma. Mas quando ela vai lá para o lagar, aquelas pessoas ficam lá, né? Só pisandinho, e o suquinho vai escorrendo. Então, irmãos, quando pisa, sai aquilo, aquela essência daquilo que traz proveito. Né? A palavra Getsemane, né, é o nome daquele lugar que Jesus esteve com seus discípulos quando estava prestes a ser crucificado, preso, aliás, ele significa prensa de azeitonas. Então o camarada vai apertando, vai apertando. Irmãos, sabia que às vezes Deus está te apertando para extrair de você aquilo que é a tua essência de verdade? O trigo, irmãos, quando ele é moído, né? Uma vez Jesus falou assim: Pedro, e o Satanás me pediu para te peneirar como trigo, né? Eles chamavam aquilo, irmãos, de padejar. O cara pegava com a pá, jogava para cima, e o vento jogava a palha fora, e só o grão caía. Era o jeito que eles tinham para selecionar, né, o que interessava para eles de verdade. E depois daquilo, o trigo ia ser, os grãos iam ser moídos, para serem triturados, né? Jesus, irmãos, é o pão da vida. E a Bíblia nos diz que ele foi moído. Né? Então ele é o pão vivo que desceu do céu, ele foi moído para que nós fôssemos salvos. Então todo o propósito, tudo tem um porquê, irmãos, tudo tem um símbolo, tudo tem um jeito. E a nossa vida, quando ela é entregue nas mãos do Senhor, muitas vezes ele cuida de certas coisas, deixa que aconteçam certas coisas, para que a gente compreenda o quanto somos pequenos e o quanto ele é grande. Deus faz uma pergunta, irmãos, ao profeta ali que muda tudo. O texto lá vai nos falar: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Sabe, humanamente não. Cientificamente, também não. Logicamente, não. Mas Ezequiel, ele responde com muita sabedoria. Ele fala assim: Senhor Deus, Tu o sabes. Essa palavra, irmãos, ela é muito importante na nossa vida espiritual. Ela serve para quando nós, quem já passou pela situação, que você está sofrendo uma situação e você ora a Deus e fala assim: Senhor, não estou entendendo nada. Quem já passou por isso? Já passou por isso? Senhor, não estou entendendo nada. Esse tu o sabes significa que o profeta está colocando seu coração em quem realmente pode resolver. Então, quando você não compreender algo, diga: Senhor, tu sabes. Todas as coisas tu sabes. Então, em outras palavras, o profeta diz assim: olha, eu não vejo saída, mas o Senhor vê. Ali eu fico imaginando o profeta ali, irmãos, olhando aquele lugar, sem vida. Aprenda uma coisa, escute essa frase: a incredulidade olha para os ossos, a fé olha para Deus.
que você está enxergando à sua frente? Está enxergando o osso seco? Ou você está com seus olhos firmados no autor e consumador da nossa fé, aquele que pode fazer todas as coisas? Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que está aqui nessa noite. Esse é o Deus que pode mudar qualquer história. Irmãos, não tem nada difícil demais para Deus. Não tem nada que Ele não possa fazer. Então muitos perdem a sua esperança e passam a olhar apenas para o tamanho do problema, né? Ou seja, o tamanho do vale. O texto que nós lemos lá no começo diz que os jovens, eles se cansam e tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Essa é uma palavra profética para a nossa vida nessa noite. Porque amanhã, quando você acordar, os mesmos problemas, as mesmas coisas que você tem enfrentado estarão lá. Mas o seu coração vai estar diferente. Vou dar mais uma chance para você que não ouviu. Os desafios estarão lá, mas o seu coração estará diferente. Você vai enxergar com outros olhos. Deus vai te dar esperança. Deus vai te mostrar um caminho. Deus vai enviar ajuda de algum lugar que você talvez nem pense. Isaías está dizendo a mesma coisa que Ezequiel viu. O homem chega ao limite, mas Deus não tem limites. Eu quero chamar a sua atenção para que talvez, irmãos, algumas coisas muito difíceis, você tem pensado, você tem orado a Deus por algumas coisas que estão aos seus olhos muito difíceis. Eu estou passando por uma causa na justiça, irmãos, que já está indo para 7 anos. 7 anos é um número bonito, não é? Não está na hora já de Deus me abençoar, irmãos? Diga amém. Eu estou brigando, irmãos, contra um inimigo que é duro na queda. Chama-se INSS. Estou tentando aposentadoria. Eu acho incrível ter que reclamar por uma coisa que eu deveria ter direito naturalmente, mas eu tenho que brigar na justiça por isso. Mas tem hora que desanima. Tem hora que você pensar, não vai dar. O camarada olha um papel e fala assim, tá bom, agora outro. E aí passa 3 meses, 4 meses, 6 meses. Parece que você está esquecido, pastor. Parece que está abandonado. Parece que nunca vai chegar a sua vez. Ontem, nós passamos por uma audiência testemunhal. O juiz, pastor, me apertou de tudo que é jeito. Você trabalhava com isso? Você fazia isso? Tem certeza? Daí ele perguntava de novo, de outro jeito, sabe? Para ver se a gente escorrega aqui ou ali. Eu estava tão nervoso, irmãos. Minha perna debaixo da mesa estava tremendo. E uma das testemunhas que eu convidei para me ajudar, chamou o juiz de cara. Eu falei, ai meu Deus, tenha misericórdia. Mas Deus tem todas as coisas sob controle. Depois que eu saí dali, irmãos, eu senti paz no meu coração. Porque quem vai julgar a minha causa não é aquele juiz, mas é o Senhor. Porque ele foi testemunha, irmãos, de tudo que exatamente aconteceu. O juiz pode não ter a mesma visão, mas Deus estava lá comigo todo o tempo, todos os momentos. Então nós precisamos entender, irmãos, que Deus, a seu tempo, vai fazer a sua vontade e a sua justiça. Não se pode mudar isso, irmãos, né? A palavra de Deus nos diz em Isaías, eu, o Senhor, cumprirei toda a minha vontade. Está além das nossas forças, a vontade de Deus, ela pode resolver, ela pode cumprir. Deus não manda Ezequiel lamentar, manda Ezequiel profetizar. Ontem, quando eu saí de lá, eu disse assim, Senhor,
eu proclamo a minha vitória. Eu saí lá na frente do Tribunal Federal, e eu bati os dois pés assim e falei: Senhor, este é o lugar da minha vitória. É aqui que eu serei honrado e o Senhor vai me dar a vitória. E aí a gente vai esperar, irmãos. Sabe, às vezes Deus trabalha naquilo que você não pensa. Quem é ansioso aí, diga amém. Amém. Quanto mais ansioso a gente fica, mais Deus deixa a gente esperando. Ai, misericórdia. Não dá nem para falar amém, né, irmãos? Sabe que Deus está... Irmãos, Deus está fazendo um servo excelente. Deus está produzindo em você um caráter do qual Ele vai ter orgulho de você. Está arrancando os carrapichos. Está aparando as arestas. Às vezes, irmãos, o aço, que ele está com aquele canto cortante, sabe o que precisa fazer? Precisa passar a lima e tirar aquele canto, né? Então, às vezes, Deus passa a lima mesmo, irmãos. Deus passa a lixa, né? Cada tipo de madeira tem uma lixa adequada. Tem umas madeiras que tem uns caroços, tem ou não tem? Tem que passar a lixa com mais força. E assim, irmãos, nós estamos sujeitos à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que a seu tempo te honrará. Então, irmãos, né, o profeta ali, Deus não fala assim: chore por esses ossos, faça um funeral. Sabe o que ele diz? Profetiza. Sabe, irmãos, o que eu descobri nesse texto? Que o osso escuta. Olha aqui o que diz o verso 9. Então me disse: profetiza o Espírito. Não é esse texto, é o 7. O 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar Espírito em vós, vivereis. Não é aqui também? Eu não anotei o texto aqui. Eu já vou achar. Calma, calma. Olha só, o 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são todos... não é esse texto também. Eu não achei aqui, irmãos, não vou... Depois eu vou procurar. Mas ele fala, Deus fala assim ao profeta: fala a estes ossos. Levantem-se, ajuntem-se, vão para os seus lugares. E aqui que eu gostaria que você tivesse a sua atenção. Eu já vou concluir a minha mensagem. Eu vou terminar explicando para você uma coisa. Quando aquele profeta lança a palavra que Deus mandou a ele, os ossos começam a ir para os seus lugares. Eu quero profetizar isso sobre você. As coisas da sua vida vão começar a ir para os seus lugares. Vou dar mais uma chance. As coisas estão indo para os seus lugares. Deus está ajeitando as coisas. Já passou por reforma na sua casa ou não? Quem já passou? Fica pior antes de melhorar, sim ou não? Mas depois fica bonito. Às vezes tem que cortar um pedaço. Às vezes tem que jogar uma coisa velha fora. Olha Deus falando. Às vezes tem que abandonar certas coisas que não servem mais. Não é legal comprar roupa nova? Sim ou não? Mulherada gosta, né? Roupa nova. Mas adianta ficar entulhando o guarda-roupa com roupas velhas? Então eu declaro sobre a sua vida vestes novas. Deus está mexendo em algo lá, na sua casa, no seu trabalho. Talvez uma porta que precisa ser aberta. Fique de pé. Vamos orar. Eu quero muito que Deus te mostre um caminho pelo qual você deve andar, em que as coisas vão começar a tomar os seus devidos lugares.
Sabe aquelas finanças que estão bagunçadas? Sabe aquelas contas que talvez não deu ainda para pagar? Deus proverá um recurso. Mas você quer pagar ou não? Quer ou não quer? Então Deus vai te dar recurso. Não adianta a gente orar, irmãos, para a Casa Bahia pegar fogo. Não adianta. Você tem que orar para Deus te dar recurso para você pagar. Deus vai te dar condições para você viver o melhor de Deus nessa terra. Mas nós precisamos entender que há um processo para que isso aconteça. Deus coloca cada osso no seu lugar e cria uma estrutura. Mas aquela estrutura ainda não estava pronta. Ei, preste atenção. Deus está fazendo algo. Não interfira. Não tente ajudá-lo. Não tente tomar atalhos. Não tente fazer por si mesmo. Deixe Deus fazer a sua obra. Deixe Deus mover as coisas a seu favor. Às vezes, irmãos, a gente vai lá, Deus estava querendo prover uma bênção para você, você vai lá e faz um empréstimo. Quando o cartão de crédito vira o socorro presente na angústia. E aí, são 12 longas parcelas. Você paga 2 e é como se tivesse pago 200. Aquilo não acaba nunca. E Deus estava... Irmãos, olha, tem uma palavra para você. A sua bênção está quase chegando. Não se desespere. Calma. Fica tranquilo. Quando eu chegava do trabalho, do curso, quando eu fazia à tarde, a minha avó, ela fazia um pãozinho em casa. Tinha aqueles fornos de barro, pastor, que deixava lá no quintal, sabe? Aquilo era de matar os vizinhos de fome. Eu chegava a 2 quadras de distância e sentia aquele cheirinho de pão. Mas a minha avó, eu acho que ela fazia de propósito, porque a hora que eu chegava em casa ainda não estava pronto. Sabe aquele pão quentinho com aquela margarina que derrete assim? E às vezes eu tirava, pastor, do jeito que estava. Adolescente, come até... Parece água de bateria, onde cai e come tudo, né? Estava ali, pegava aquele pedacinho, aquele tacão de pão dessa grossura, assim, meio cru. Não estava pronto ainda. E dava aquela dor de barriga depois, que era uma beleza. Espera, irmãos. Não faz que nem japonês, não. Não espera nem o peixe ficar pronto. Come cru mesmo. Espera, o Senhor está fazendo, está terminando. Irmão, espera mais um pouquinho. Não se atravessa, não. Deus mandou dizer para você que você está quase lá. Mas você é muito afobado. Espera no Senhor. Força que você acha que não tem mais para esperar, Deus está colocando hoje sobre a sua vida. Não desanima, não. É só um período, é só um tempo. Sabe, irmãos, quando a gente está esperando algo de Deus, olha, eu vou falar uma coisa para você. Imagine que você está nadando um espaço que tem 20 quilômetros e você já nadou 10,5. Está mais longe do que seguir em frente. Siga em frente. Profetizo sobre a sua vida. Você não vai parar na metade. Você vai seguir em frente. O Senhor te dará forças. Mesmo quando você achar que está sem fôlego, vai mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho. Faz mais um pouquinho de força. Deus jamais te deixará sozinho. Haverá provisão para o caminho. Eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Nada te faltará. Tenha paciência, tenha cuidado. As coisas de Deus, as coisas que Deus está preparando para você são muito maiores do que você pensa, porque Ele pode abundantemente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Este poder está aqui hoje. Eu declaro sobre a sua vida, está chegando. O socorro está a caminho.
Deus está dando ordem aos seus anjos a vosso respeito, para vos guardar e proteger enquanto você caminha. Os seus pés estão sendo revestidos com novos calçados, porque estavam sangrando, mas agora estão sendo sarados, para que esse caminho persista, prevaleça, permaneça, continue caminhando. Pastor Ronquinoli fez uma música e ele dizia assim: se você está cruzando o inferno, não pare, passe rápido. Então, se há alguma tribulação, se há alguma luta, se há alguma dificuldade, continue caminhando, continue andando, continue se movendo, irmãos, porque Deus é um Deus de movimento. Deus não se agrada daqueles que sentam à beira do caminho. Enquanto aquele cego estava à beira do caminho, né, o que Jesus falou para ele: manda chamá-lo. Enquanto ele se levanta e ele vai até aquele que pode resolver todas as coisas, então ele recupera a sua visão. Não sente-se à beira do caminho, continue caminhando. Senhor nosso Deus, assim como o teu Espírito ministrou meu coração, Senhor, e eu sei que esta palavra o Senhor está falando comigo também. As tantas vezes, Senhor, os tantos momentos em que desanimamos e temos vontade de deixar tudo de lado, e que parece que o Senhor se esqueceu de nós, parece que dá certo para todo mundo menos para nós, parece que os nossos pés estão tão cansados, tão fatigados, difícil acreditar. Mas nós continuamos caminhando, Deus, porque nós cremos no Senhor. Nós sabemos que é o Senhor que está nesse negócio. Eu declaro, Senhor, sobre a tua igreja: haverá força para o caminho, haverá provisão para o caminho, haverá recursos para o caminho. Que é tão grande, em apenas um Deus não se baseia faz o impossível naquilo que vemos. se Deus age de acordo com as suas promessas. Faz pela metade. Eu creio, Senhor, não nessa vou palavra. Viver uma parte. Eu quero declarar, Senhor, que o Senhor é um Deus de coisas novas. Eu vou viver a totalidade da promessa. Um Deus de obras completas vai fazer cumprir na Ele vai hora fazer certa. uma obra completa na sua vida. Não vou temer. E estamos chegando. O projeto vem de quem não é. Está logo ali. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Segura aí. Receba essa palavra para a sua vida. Diga-se comigo: na hora certa, Deus de obras completas fará as suas promessas, cumprirá as suas promessas na minha vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Sente-se. Nós louvamos a Deus por este momento, pela sua palavra e pela sua misericórdia, que nunca termina. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, aquilo que você está batalhando para fazer crescer. Que Deus te dê sabedoria para tudo isso. Que Deus agregue ao seu coração a cada dia mais esperança, mais expectativas, e que Ele fará aquilo que a sua vontade deseja. Quando o nosso coração estiver alinhado, irmãos, com as coisas de Deus, jamais ficarão pela metade. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus não precisa de muito tempo para fazer milagres, amém? Então, nesse restante de semana, você terá vitórias,
da parte de Deus. Se você precisa vender, você vai vender. Amém? Se você precisa pagar, você quer pagar? Então você vai pagar. Amém? Nossa, quanta mão levantou quando eu falei, você quer pagar? Quantas mãos se levantaram? Todo mundo querendo pagar, então pague, irmão. Deus vai prover o recurso. Deus já deu ordem aos seus anjos a vosso respeito, para vos guardar e proteger e livrar de todo mal e de todo perigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará que os teus pés vacilem. Eis que não dormita e nem dorme o guarda de Israel, aquele que te guarda não dormitará. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. Ele te guardará de todo mal e guardará a sua alma. Ele guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. O Deus que é fiel à sua palavra está declarando isso sobre a sua vida. Vamos para casa? Fique de pé, vamos agradecer a Deus. Muito obrigado por você ter vindo essa noite. Você leve a vitória e a graça do Senhor para a sua casa, para a sua família. Se você deixou alguém enfermo na sua casa, que a unção do Senhor caminhe com você até lá. Quando você chegar lá vai estar tudo bem. Eu glorifico a Deus pela sua vida, pela sua fé, pela sua perseverança de estar aqui conosco hoje. Que Deus te abençoe e te recompense. Querido Deus, nós vamos agora para os nossos lares, guardados e protegidos pela Tua graça. O Teu grande amor, Senhor, que é insuperável, inexplicável e constrangedor, como diz a Tua palavra. Nós recebemos no nosso coração esse amor, mesmo sem merecermos. Mesmo que sem que haja em nós nada que o Senhor precise. Nós declaramos que nós Te amamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, e a comunhão do nosso querido Espírito Santo seja conosco agora e para todos sempre. Amém. Vá em paz e que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.